Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 27 de setembro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Uma decisão que pode ajudar a salvar vidas. Lançada a campanha nacional de incentivo à doação de órgãos. Jéssica Gonçalves. A campanha mostra a importância de conversar sobre o assunto e manifestar o desejo da doação para os familiares, que serão os responsáveis por essa decisão. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. O governo tem aumento na arrecadação com impostos e taxas em agosto. Melhor resultado para o mês em 22 anos. Graziela Mendonça. Destaque foi o crescimento da arrecadação previdenciária, com a geração de empregos, e também o aumento na arrecadação do Simples Nacional. Os impactos da pandemia na educação. E ações do governo para recuperar a aprendizagem dos estudantes. Temas da entrevista ao vivo do dia com o ministro da Educação, Vitor Godoy. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. A pandemia trouxe desafios aos estudantes e professores brasileiros. Ensino remoto, híbrido, avaliações alternativas, alterações no plano de aula. Uma pesquisa do Ministério da Educação mostrou como ficou a educação básica no país neste período e vai ajudar na elaboração de ações e políticas na área. Os detalhes nós vamos saber agora em entrevista ao vivo com o ministro da Educação, Vitor Godoy. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. Uma honra estar aqui, um prazer. Ministro, nesse mês foram divulgados os resultados da educação básica no Brasil referente ao ano de 2021. Que levantamentos são esses e o que eles mostram para a gente? Bom, isso trata da nossa avaliação que nós fazemos a cada 2 anos da educação básica. Então, nós aplicamos provas em todas as escolas brasileiras praticamente, né? Em algumas etapas da educação básica. Então, a gente pega, por exemplo, o aluno do 2º ano, o aluno do 5º ano, o aluno do 9º ano e o aluno do 3º ano do ensino médio. Então, são algumas etapas importantes que caracterizam essas transições, né, do ensino fundamental para o médio e do período da alfabetização, que é o 2º ano. Essa pesquisa, ela traz resultados importantes, não só para a gente compreender o nível de proficiência dos nossos estudantes na educação básica, mas também servem de subsídio para a gente calcular o famoso IDEB, que é aquele índice de qualidade, né, da educação básica, e que serve também para a gente distribuir os recursos de algumas políticas educacionais para os estados e municípios. Então, é uma avaliação muito importante que é feita a cada 2 anos. E o que essa avaliação mostra nesse ano agora de 2021? Que houve um impacto, né, em especial por conta do fechamento prolongado das escolas, em especial em língua portuguesa no 2º ano, que é justamente o período da alfabetização. Matemática no 2º ano também teve um impacto, não tão significativo, mas houve sim um impacto a ser considerado. E nas demais etapas, né, nas demais disciplinas, né, que inclui também ciências no 9º ano e português e matemática nos demais anos, a gente verificou uma redução na proficiência dos estudantes, mas não foi uma redução tão significativa quanto algumas pessoas falavam, né, que a educação brasileira ia retroceder 30, ia retroceder 20, 10 anos. A gente mostrou que esse impacto realmente foi na etapa da alfabetização. Ministro, e esse resultado, esse impacto na alfabetização, ele era esperado? O que o Ministério pretende fazer sobre isso? É esperado, era muito esperado, porque alfabetizar uma criança exige técnica. E o que nós fizemos no Ministério da Educação foi, em 2019, criar uma secretaria especializada em alfabetização. Lá nós colocamos técnicos que conhecem do assunto. Nós fomos atrás das melhores experiências internacionais, fizemos pesquisas com base em dados científicos e construímos uma nova política de alfabetização no país, né? Essa política ela tem um programa, que é o programa Tempo de Aprender.
Esse programa já está em mais de 5 mil municípios brasileiros. A gente já formou, já capacitou mais de 750 mil professores da rede pública e privada. E a gente tem tido excelentes feedbacks de alguns professores alfabetizadores que têm relatado que conseguem alfabetizar uma criança em até 6 meses, se aplicarem, né, adequadamente essa técnica. E só lembrando assim que o nosso Plano Nacional de Educação, em 2013, colocou como meta educacional alfabetizar uma criança no final do 3º ano. Nós estamos, com a política, priorizando para o 1º ano e nos alinhando com o que os países mais desenvolvidos, que têm os melhores desempenhos nas avaliações internacionais, fazem, que é alfabetizar uma criança no seu 1º ano, que é exatamente aquela idade em que existe uma plasticidade neural melhor para ele poder compreender, né, as habilidades da cognição para a aprendizagem da linguagem e da escrita. Agora, ministro, com esse levantamento de dados, com todas essas informações, é traçado, então, um diagnóstico, né? Como é que isso é trabalhado pelo Ministério? Quais são as principais ações? Perfeito. A partir de agora, a gente começa uma série de discussões técnicas, a gente faz a produção, inclusive, de alguns estudos, e esses estudos, eles servem de subsídio para a gente poder, então, elaborar nossas políticas e ver de que maneira a gente precisa atuar na educação para recuperar os nossos estudantes. Agora, ministro, esse assunto também foi tratado no encontro dos ministros da educação do G20 em Bali, na Indonésia, não é isso? Que ocorreu no início do mês. O que o Brasil aprendeu com outros países? O que foi discutido no encontro? Perfeito. A gente tem feito uma inserção internacional muito importante do Brasil na área educacional e a gente tem mostrado um pouco o que a gente fez aqui no Brasil para pensar a recuperação dos nossos estudantes. Então, lá na reunião dos ministros do G20, nós tivemos várias reuniões bilaterais com diversos países, como Austrália, África do Sul, tivemos reuniões bilaterais com o Banco Mundial, com a OCDE, e o que nós fazemos é justamente entender, né, o que os países estão fazendo em termos de recuperação e de que maneira a gente pode tanto ensinar como aprender. Então, um exemplo, assim, coisa que pouca gente sabe, né? A Indonésia é um país que tem praticamente a mesma população do Brasil, apesar de ser um conjunto aí de 17 mil ilhas, com praticamente 7 mil habitadas. Eles têm uma população gigante e eles têm, por exemplo, políticas de formação docente e de escolha de dirigentes educacionais muito interessante, que pode inspirar o nosso modelo. Nós estamos justamente agora, nesse momento, discutindo as diretrizes para a escolha de líderes e diretores escolares. Então, a gente pode, por exemplo, olhar o que eles fizeram, o que eles construíram, de que maneira aquilo está sendo aplicado e quais resultados eles estão obtendo daquilo, para que a gente possa, então, importar, né, as melhores práticas e aprender com os erros também dos outros países e não ter que errar aqui, né, para aprender com os nossos próprios erros. Agora, na pandemia, além da preocupação com essa perda de conteúdo, né, com essa dificuldade dos alunos de absorverem o conteúdo, existe uma preocupação também com a evasão escolar, né? Isso foi percebido pelo Ministério? O que está sendo feito nesse sentido? Perfeito. A evasão escolar sempre foi uma preocupação. Desde 2020 a gente trabalha algumas iniciativas que hoje já estão em prática. Então, por exemplo, a gente incluiu no Disque 100 a possibilidade de uma notificação, né, em qualquer região do país. Qualquer criança que estiver fora de sala, né, um cidadão pode ligar no Disque 100 e aí vai notificar aquela situação. A gente já tem a rede de proteção com o Conselho Tutelar, que vai fazer a aproximação daquela criança, daquela família e tentar fazer a busca ativa. E nós também desenvolvemos um aplicativo que foi lançado agora em agosto, que chama Sistema de Alerta Preventivo, que é um sistema baseado em inteligência artificial, que vai, com base em uma série de variáveis, vai identificar o risco daquela criança abandonar a escola antes mesmo disso acontecer. Então, a escola ela vai ter tempo para trabalhar de maneira preventiva e evitar que a criança evada ou abandone a escola. Fala um pouquinho mais sobre esse aplicativo, ministro, para a gente entender. Tá, então é o seguinte, ele tem como base de informação, ele tem o sistema Presença que nós desenvolvemos, que é o sistema que controla a frequência dos alunos do Auxílio Brasil. Então, nós temos 20 milhões de estudantes hoje na base do Auxílio Brasil. São aquelas crianças das famílias que recebem o auxílio e que têm como condicionalidade para receber o auxílio frequentar a escola. Então, nós fazemos esse acompanhamento trimestral. Com base nessa informação da frequência do aluno, e em outras informações, por exemplo, do contexto social no qual aquele aluno está inserido, contexto familiar, contexto das condições socioeconômicas, a inteligência artificial ela vai mapeando o risco daquela criança evadir e vai alertar a escola, vai informar a escola, esse aluno ele tem risco de evadir por causa dessa e dessa e dessa situação. Então, você tem que trabalhar isso com o estudante
para evitar, tem que dar uma atenção especial para aquele estudante, para evitar que no futuro ele abandone a escola. Situações que a própria escola podia não ser de conhecimento da escola, por exemplo. Exatamente. Considera, inclusive, o próprio desempenho do aluno nas avaliações que são feitas na escola. Então, aquele aluno, às vezes, está indo mal. Ele tem uma situação, às vezes, familiar e social complexa. E ele também está tendo faltas frequentes. Quer dizer, aquilo ali leva um alerta para a escola e a escola vai ser alertada que, olha, você precisa dar uma atenção especial para aquele aluno. Agora, ministro, vamos falar sobre o Plano Nacional de Recuperação das Aprendizagens. Ele é aberto a todos? Como é que os municípios e os gestores podem participar? Sim, essa é uma política que a gente tem sido muito elogiado, né, por organismos internacionais e outros países. É uma política que ela é bastante abrangente porque ela ataca várias dimensões dessa recuperação dos estudantes, tanto no que se refere aos conhecimentos que foram perdidos, ao combate à evasão e abandono, com essas iniciativas que eu citei, ao desenvolvimento também das competências socioemocionais que a gente tem trabalhado. Então, é uma política muito abrangente, o uso de tecnologia para acelerar todo esse processo. E a gente hoje abre essa política para todos os estados, todos os municípios e todas as escolas privadas. Então, como é que, em linhas gerais, funciona o coração dessa política? Nós temos uma plataforma, que é chamada de plataforma diagnóstica e formativa. Nessa plataforma, o professor ele vai ter testes para diagnosticar o nível de conhecimento daquele aluno, em 4 disciplinas, que são as principais: língua portuguesa, matemática, ciências e língua inglesa. Então, nessas 4 disciplinas, de todas as etapas da educação básica. Então, pega do primeiro ano do fundamental até o terceiro do ensino médio. O professor quer testar um aluno do 6º ano em matemática. Tem lá o teste, ele aplica o teste no aluno. Com a resposta do aluno, o professor tira uma foto com o celular dele do resultado daquela prova. O aplicativo vai mostrar, de acordo com o nosso currículo, o currículo nacional, vai mostrar para o professor quais são os conhecimentos que aquele aluno deveria ter e não tem. E vai orientar a escola a reagrupar os estudantes de acordo com o nível de conhecimento. Então, hoje a gente tem um grande problema na educação, porque assim, você tem um grande desnível. Então, um professor de matemática do 6º ano, ele recebe alunos que estão em diferentes níveis de conhecimento da matemática. E ele não tem como identificar isso. E com essa ferramenta agora ele tem. Ele não tinha como fazer isso, agora ele tem. E aí ele vai pegar, por exemplo, alunos que não sabem somar, do 3º ano, do 4º ano, do 5º ano, do 7º ano, do 8º ano, vai reagrupar esses estudantes e vai trabalhar o reforço escolar ali com os estudantes. E ele trabalha esse reforço com um material didático que foi desenvolvido também pelo Ministério da Educação, em parceria com algumas universidades federais, para poder ensinar o aluno aquele conteúdo. E é um material que foi muito bem desenvolvido por especialistas, então ele ensina o professor como ensinar aquele conteúdo. Não é um material para o aluno, é um material para o professor e para o monitor conseguirem ensinar aquele conteúdo. Então, com isso, nós fazemos 4 avaliações por ano e, nesses intervalos das avaliações, vai fazendo o reforço. E a gente vai acompanhando o desempenho do estudante, a evolução dele ano a ano. E a gente consegue ver, de fato, o que a gente chama de acompanhamento personalizado da aprendizagem. E a gente já está vendo os estudantes serem recuperados e evoluindo nos seus níveis de conhecimento nessas disciplinas. Praticamente são 6 milhões de crianças hoje que estão utilizando essa ferramenta. Acaba trabalhando, então, nas duas frentes, né? Com a escola e os docentes e com os alunos. Exatamente. A gente acaba auxiliando o professor, então, a ferramenta com o uso de tecnologia, e o estudante a recuperar aquele conteúdo e não ficar para trás. Então, a gente, inclusive, tem nessa nossa plataforma o link com a nossa política de alfabetização. Então, hoje, o professor ele tem condição, durante o ano, de identificar se aquele aluno, por exemplo, ele está ficando para trás no processo de alfabetização. E aí vai conseguir trabalhar com as abordagens pedagógicas adequadas a recuperação do aluno e ensinar ele a ler e escrever, independentemente da série que ele esteja. Ele pode estar no 5º ano, que tem muito aluno hoje no Brasil, no 5º, no 6º, no 7º ano, que não sabe ler e escrever. Existe isso, e a gente diagnosticou isso nessa nossa plataforma, né? Se a gente pegar, por exemplo, só um exemplo da situação que a nossa educação brasileira estava em abril de 2021. Se a gente pegar os alunos do 6º ano que fizeram essa avaliação em língua portuguesa, 86% dessas crianças não estavam no nível de conhecimento adequado para o 6º ano. 86%. E dessas, praticamente 33%, ou seja, 1/3,
não estavam devidamente alfabetizadas no 6º ano. Então é um déficit que se somou da pandemia, né? Ele vem já desde trás, porque quando a gente fez o SAEB de 19, por exemplo, a gente já diagnosticou uma situação muito crítica. Né? O SAEB de 2019 já mostrou o seguinte, que os alunos que saíam do 2º ano, do 3º ano do ensino médio, metade desses alunos saíam nos níveis 0, 1 e 2 das nossas avaliações que a gente faz em língua portuguesa e matemática, o que é muito ruim. Então, praticamente metade dos estudantes saíam com deficiências em conhecimentos de língua portuguesa e matemática, isso já em 2019. Então, vem a pandemia, ela traz uma piora leve nessa situação e uma piora mais sensível, mais significativa na etapa da alfabetização. Ok, nós estamos conversando ao vivo com o ministro da Educação, Vitor Godoy. Ministro, as escolas, no geral, retomaram as aulas presenciais e, mesmo agora, a tecnologia continua sendo uma aliada, né? Um caminho sem volta esse daí. Caminho sem volta. A gente, logicamente, sabe que o ensino à distância ele é diferente na educação básica para a educação superior. A gente tem uma compreensão muito clara de que o ensino presencial na educação básica ele é fundamental e o ensino remoto na educação básica pode ser um complemento. Ele pode ser, às vezes, no contraturno, uma atividade, um curso, às vezes, que aquela escola não oferta, aquela região não oferta e o aluno vai ter acesso por meio da tecnologia. Mas a tecnologia ela é fundamental, inclusive, para a adoção de ferramentas como essa que eu citei, né? Da plataforma que vai auxiliar o professor. Você tem outras plataformas que a gente desenvolveu que ajudam o professor a corrigir a redação do aluno, com uso também de inteligência artificial. Então, a tecnologia hoje é um grande aliado, uma grande aliada, e a gente está fazendo já um movimento muito forte de conectar as escolas brasileiras. Em 2019, a gente tinha 38 mil escolas brasileiras sem conectividade. 38 mil escolas. Ano que vem nós vamos zerar. Hoje nós temos algo em torno de 12 mil escolas sem internet e ano que vem nós vamos zerar o número de escolas sem conectividade. Foi bom o senhor ter mencionado o ensino superior. Vamos começar a falar um pouquinho desse assunto. Então, a gente está caminhando agora para o final de alguns processos, né, seletivos do MEC no ensino superior, né, ProUni, SISU, FIES. E aí, queria que o senhor falasse um pouquinho dessas políticas, como é que elas funcionam. Perfeito. A gente tem 3 processos importantes, que é o SISU, é o primeiro deles, né, que é o acesso às universidades federais. Então, aqueles alunos melhores colocados ali em geral, né, do Enem, eles vão escolher as universidades federais. Depois disso, a gente tem o ProUni. O ProUni são bolsas integrais e parciais. ProUni são bolsas para alunos com um limite ali de renda familiar, então a gente atende aqueles mais necessitados e eles vão ter a oportunidade de estudar em escolas privadas, né, em faculdades privadas, universidades privadas, com bolsa do governo. E depois do ProUni você tem o FIES, que o FIES é o financiamento estudantil, né, que aí também vai dar o acesso a alguns estudantes. Só esse ano, no SISU, nós tivemos 287 mil vagas, né, no processo seletivo. No ProUni nós ofertamos algo em torno de 473 mil vagas, mil bolsas, né, de bolsas integrais, e é um número muito significativo. E no FIES algo em torno aí de 110 mil vagas. Então a gente atende algo em torno aí de quase 900 mil a 1 milhão de estudantes para facilitar o acesso ao ensino superior. Tá joia, ministro. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Nós conversamos ao vivo com o ministro da Educação, Vitor Godoy. Muito obrigada pela presença aqui à Voz do Brasil. Muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado, Mariana. No Brasil, cerca de 45% das famílias não autorizam a doação de órgãos quando um membro morre. Para estimular que as pessoas comuniquem em vida a intenção de doar e alertar sobre a importância desse gesto, o Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha. Há 4 anos, a professora Jéssica Gonçalves carrega um cilindro de oxigênio para onde vai, enquanto espera por um transplante de pulmão. Ela foi diagnosticada com fibrose cística, uma doença genética e rara que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. Depois que perdeu o irmão para a mesma doença enquanto ele esperava pelo transplante, aguarda confiante a sua vez na fila. A minha doença teve um avanço repentino. E aí eu acabei entrando para a lista de transplante com 18% de capacidade pulmonar. Eu estou até hoje na lista, super confiante que vai chegar a minha vez e que a minha história vai ser diferente da história do meu irmão
e eu vou vencer por mim e por ele. Assim como a Jéssica, mais de 59 mil pessoas ainda estão na fila de espera para receber um órgão ou tecido no país. E para conscientizar as famílias sobre a importância da doação, o Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira mais uma edição da campanha nacional de incentivo à doação de órgãos e tecidos. Amor para superar. Amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. A campanha mostra a importância de conversar sobre o assunto e manifestar o desejo da doação para os familiares, que serão os responsáveis por essa decisão. Segundo dados do Ministério da Saúde do primeiro semestre deste ano, mais de 45% das famílias não concordaram com a doação. E esse é o foco de atuação da pasta, de acordo com a secretária de Atenção Especializada à Saúde, Maíra Botelho. O Ministério da Saúde tem trabalhado, investido bastante em capacitação dessas equipes, para que a gente possa aprimorar a abordagem familiar, né, que essa conversa aconteça no seio familiar. O país conta com mais de 600 hospitais de transplantes autorizados. Só este ano, os investimentos do governo somam mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em ações de doação e transplantes. Reportagem Jéssica Gonçalves. A arrecadação do governo federal com impostos e contribuições atingiu mais de 172 bilhões e 300 milhões de reais em agosto. É o melhor resultado para o mês em mais de 22 anos. A arrecadação federal de impostos registrou alta de 8,21% em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2021. Nos 8 primeiros meses do ano, a arrecadação atingiu mais de 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Isso representa um aumento de 10,17% em comparação com o mesmo período de 2021. É o melhor desempenho arrecadatório desde o ano 2000, tanto para o mês de agosto quanto para os 8 primeiros meses do ano. De acordo com a Receita Federal, os destaques foram os recolhimentos do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e da CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. No caso da tributação sobre o lucro líquido das empresas, o setor de petróleo teve forte influência, como aponta o coordenador de Previsão e Análise da Receita Federal, Marcelo Gomide. Nós tivemos arrecadações bastante elevadas associadas aos setores de mineração, ao setor de refino de combustível e à extração também de combustível. Grande parte desse crescimento da arrecadação desses setores, a gente acredita que seja influenciado pelo que está acontecendo externamente ao Brasil, tá? E que esses patamares de preço externos é que tem influenciado essas arrecadações. Outro destaque em agosto foi o crescimento da arrecadação previdenciária, com a geração de empregos, e também o aumento na arrecadação do Simples Nacional. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Daniel Costa. Você busca informações sobre viagens? Destinos, documentos necessários para viajar ou como cadastrar um negócio na área? Todas as informações foram reunidas no Perfil Turista. E nesta data em que é celebrado o Dia Mundial do Turismo, o ministro Carlos Brito foi a Manaus e destacou a importância da região para o setor. A capital do Amazonas é um dos principais destinos dos turistas que buscam conhecer as belezas naturais e a diversidade cultural presente na maior floresta tropical do mundo. O fortalecimento da atividade turística na região amazônica é o principal foco de visita do ministro do Turismo, Carlos Brito, na cidade. Ele foi recebido por representantes do setor que destacaram o crescimento da atividade turística na região, como disse Gustavo Sampaio, presidente da Amazonas Tour. Esse ano, para a gente, o estado do Amazonas é um ano emblemático. Realizamos o maior festival de todos os tempos, de Parintins. Vamos realizar, possivelmente, a maior temporada de festa de todos os tempos, a maior temporada de cruzeiro de todos os tempos. Em Manaus, o ministro do Turismo visitou ainda uma aldeia indígena, centro de convenções e um barco-hotel. Carlos Brito destacou que ainda há muito potencial para atrair mais visitantes à região norte do país. É muito importante o dia de hoje, o Dia Mundial do Turismo, o Dia do Turismólogo, e estar aqui na região amazônica hoje, aqui no Rio Negro, com todo o trade turístico aqui junto com o Ministério do Turismo, com o governo federal, para que a gente possa desenvolver cada vez mais esse potencial que o Brasil tem do turismo.
turismo de natureza. No pós-pandemia, os principais destinos procurados hoje no mundo são os destinos de turismo de natureza. E quando se fala em turismo de natureza, o Brasil é número 1. No primeiro semestre do ano, o turismo registrou um faturamento de 94 bilhões de reais, valor 33% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. E foi lançado nesta terça-feira o perfil do turista. No espaço estão reunidas uma série de informações para facilitar o processo de escolha dos destinos, a obtenção de documentos, de dados sobre prestadores de serviços e o que fazer para a viagem ser mais segura. O perfil pode ser acessado pelo portal gov.br. De Manaus, Daniel Ito. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF decide que acusado de matar pessoa em acidente de trânsito deve responder por homicídio doloso. STJ mantém revogação de prisão de Monique Medeiros e nega a liberdade a doutor Jairinho no caso Henri Borel. TSE informa que é falsa a informação de que um sindicato está sendo usado para fraudar o processo eleitoral. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Segunda turma do STF decide que acusado de matar pessoa em acidente de trânsito na Paraíba não responderá por homicídio culposo, mas doloso. O homicídio doloso é quando se assume o risco de matar. Fábio Ruas. Por unanimidade, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira manter as decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Paraíba, que negaram a um acusado de matar uma pessoa em um acidente de trânsito em João Pessoa a mudança da tipificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo sob a influência de álcool. O relator ministro Edson Fachin explicou que não cabe ao STF analisar as provas e nem fazer o reexame do Código de Trânsito Brasileiro. Monique Medeiros, acusada pela morte do filho Henri Borel, continuará a responder pelo processo em liberdade, mas o outro réu, doutor Jairinho, seguirá preso. O STJ manteve essa decisão individual do ministro João Otávio de Noronha, que já havia concedido habeas corpus para revogar a prisão preventiva de Monique Medeiros. Fátima Uchoa. Os dois réus são acusados pela morte da criança no Rio de Janeiro em março de 2021. Ao negar provimento aos agravos regimentais do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Rio contra a libertação de Monique Medeiros, a quinta turma do STJ considerou não haver requisitos para se manter a cautelar. Já sobre doutor Jairinho, o colegiado entendeu que o réu acusado de participação ativa no crime não está na mesma situação processual da mãe de Henri Borel, denunciada por crime omissivo. TST adere a projeto de combate ao tráfico de pessoas para o trabalho escravo. O objetivo do projeto Liberdade no Ar é fortalecer o combate ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo. Samantha Flor. O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho aderiram ao projeto Liberdade no Ar, iniciativa do Ministério Público do Trabalho. O TST participará de ações do projeto com fóruns, oficinas, seminários e workshops. Também divulgará o tema para os públicos interno e externo e no mês de julho deverá iluminar a sede do tribunal na cor azul para marcar o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, celebrado em 30 de julho. No Tocantins, um motorista foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal e apresentou uma carta de condução da República Portuguesa, em que constava nome diferente do dele. O réu disse que não tinha a intenção de usar o documento, mas teve de apresentá-lo a mando do policial que percebeu a falsificação. A juíza federal explicou que o fato de o documento ser estrangeiro não exclui a prática de crime de falsificação e a apresentação de documento falso. Apesar de manter a condenação, a terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, reduziu a pena pecuniária e a multa após verificar a hipossuficiência financeira do infrator. Fato ou boato?
É falso o conteúdo de um vídeo que circula nas redes sociais dizendo que um sindicato no interior de São Paulo está sendo usado para fraudar o processo eleitoral. Saiba o que é fato ou boato com a repórter Maíra Alves. O cartório eleitoral de Itapeva, em São Paulo, usa as instalações do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção para fazer a lacração e a carga das urnas eletrônicas por falta de espaço físico no próprio cartório, desde 2014. Ambos os edifícios são vizinhos. O auditório onde ocorre o procedimento foi requisitado via ofício e os funcionários que prestam serviço para a Justiça Eleitoral no local foram contratados por meio de licitação pelo TRE de São Paulo. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br. Fato ou boato? Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno, e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite e até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Droba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado pode isentar do IPI maquinário adquirido por agricultor familiar. Comissão aprova acordos internacionais de cooperação entre Brasil e outros 4 países. Senador alerta para juros altos do crédito consignado a beneficiários do Auxílio Brasil. Boa noite. Boa noite. O governo limitou o empréstimo consignado a R$ 160 a parcela de desconto sobre o valor do benefício de R$ 400 do Auxílio Brasil. Mas o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, alertou para os juros altos do crédito para beneficiários de programas sociais. Repórter Érica Christian. De acordo com o Ministério da Cidadania, quem recebe o Auxílio Brasil só poderá comprometer R$ 160 por mês com o crédito consignado. O governo limitou o valor do empréstimo a 20% do benefício de R$ 400, já que o de R$ 600 só será pago até dezembro. Pelo decreto, as parcelas serão descontadas pelo Ministério da Cidadania no limite de 24 meses. Quando dá sanção em agosto, o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, solicitou ao governo que definisse as regras do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Ele alertou, no entanto, para os juros de 3,5% ao mês, que são superiores aos das demais modalidades do empréstimo consignado, como dos servidores públicos de 1,70%, dos aposentados e pensionistas de 1,97% e bem próximos de 3,52% de pessoas físicas. A regulamentação feita pelo governo atende parcialmente aquilo que a gente solicitou. A taxa de juros, na nossa opinião, deveria ser menor, na faixa que é praticada já para servidores públicos, em torno de 2%. Isso favoreceria essa categoria, mas pelo menos o teto foi fixado nos R$ 400 e você não vai ter um ataque tão grande à estabilidade financeira das pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade. No momento do empréstimo, a instituição financeira deverá informar os juros e o custo efetivo, mas não poderá cobrar quaisquer outras taxas ou condicionar o empréstimo à contratação de serviços. No caso de perda do auxílio, o beneficiário vai continuar pagando o empréstimo até o final. Além disso, se houver mudança no valor do benefício, o contrato será automaticamente revisado. Pelas regras, os descontos indevidos, a exemplo de contratação irregular e divergência nos valores, deverão ser ressarcidos pelo banco em até 2 dias úteis, corrigidos pela taxa Selic. O Ministério da Cidadania vai informar as instituições financeiras que vão ofertar o crédito consignado do Auxílio Brasil.
Vai até sábado o prazo para que eleitores baixem o aplicativo e-Título. A ferramenta disponibiliza o título de eleitor digitalmente, que pode ser usado no dia da eleição para comprovar a identificação dos cidadãos. O aplicativo, que exige o cadastro biométrico dos usuários, é um dos mais baixados no Brasil nessa semana pré-eleição. A reportagem é de Rodrigo Rezende. Pelo menos 30 milhões de cidadãos já baixaram o aplicativo e-Título, que serve como documento de identificação no dia da eleição, caso o eleitor tenha cadastrado a biometria. Se não houver o cadastro biométrico, o e-Título precisa ser acompanhado de documento com foto. O aplicativo ficará disponível para ser baixado nos celulares e utilizado no primeiro turno até o sábado, 1º de outubro. E como ressalta o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Mauro Campbell, o fato do eleitor usar o e-Título não permite que o cidadão leve o celular para a cabine de votação, fato proibido nessas eleições. A política desta corte que estimulou o uso do e-Título. Ou seja, você vai poder acessar o e-Título ao chegar, vamos acessar o e-Título na sessão, exibi-lo e deixá-lo como documento para o mesário. Além de funcionar como identificação no momento da votação, o e-Título pode ser utilizado para justificativa em caso de não votação e obtenção de certificado de quitação eleitoral. O Senado pode isentar de IPI o imposto sobre produtos industrializados ou maquinário adquirido por agricultores familiares. A proposta, que está pronta para ser votada, determina que o benefício acontecerá apenas para equipamentos fabricados no Brasil e demais países do Mercosul. Repórter Bruno Lourenço. Agricultores familiares e cooperativas agrícolas poderão adquirir máquinas e equipamentos com isenção do imposto sobre produtos industrializados. O projeto, que já foi aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, diz que a isenção do IPI somente poderá ser utilizada uma vez ao ano, ou em casos de destruição completa ou roubo. A senadora licenciada Cátia Abril, do PP do Tocantins, relatora na CRA e na Comissão de Assuntos Econômicos, elogiou a iniciativa. Para cá e para ver a questão do custo, do impacto, mas do ponto de vista de mérito ele é perfeito e desonera investimentos. Aliás, todos os investimentos, todas as máquinas nunca deveriam ser tributadas na sua fabricação. A proposta prevê o benefício apenas para máquinas fabricadas em países integrantes do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O projeto de lei que trata sobre as fake news deve voltar à análise do Senado. A proposta, aprovada no Senado em análise avançada na Câmara, prevê regras para as redes sociais e os aplicativos de mensagens para combater a desinformação. Repórter Janaína Araújo. Desde 2018, ano das últimas eleições para a presidência da República, mais de 15 projetos foram apresentados no Senado para combater a desinformação e as notícias falsas, as chamadas fake news. A tipificação do crime de produzir e divulgar notícias falsas, com a devida previsão de pena, é o tema da maioria dessas propostas. É do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, o projeto que mais avançou na análise dos senadores e já está na Câmara dos Deputados. Apresentada em 2020, a proposta institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet e ficou conhecida como o Projeto de Lei das Fake News. Foram realizadas pelo menos 3 grandes pesquisas, os maiores institutos brasileiros de pesquisa de opinião e o Data Senado. Todos eles apontaram 80% a 90% dos brasileiros pedindo uma legislação que regule a atuação das redes sociais, coibindo as contas falsas, coibindo as redes de robôs não declaradas. O projeto de lei foi analisado por um grupo de trabalho na Câmara. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, apresentou uma nova versão em seu relatório após reunir-se com representantes de empresas e da sociedade civil, além de integrantes do Judiciário, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, relator do inquérito que investiga as fake news. Caso o novo texto seja aprovado pelos deputados, a proposta voltará para análise dos senadores. A Comissão de Relações Exteriores aprovou hoje uma série de acordos do Brasil com outros países para cooperação em áreas como agricultura, educação e defesa. Também foi chancelada a emenda à Convenção de Basileia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos.
Repórter Yara Farias Borges. Um dos acordos aprovados pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional foi com a Indonésia para cooperação técnica em diversas áreas, como nas de agricultura, pecuária, saúde, educação e qualificação profissional e defesa. Ao ler o relatório da senadora Daniela Ribeiro, do PSD paraibano, o senador Júlio Ventura, do PDT cearense, ressaltou que o acordo vai aproximar os dois países que têm relações desde 1953. Contribuirá fortemente para uma maior participação entre os dois nações, viabilizando intercâmbio de experiência e cooperação entre escolas para o progresso da humanidade, conforme determina a nossa Constituição Federal. A CRE também aprovou o acordo entre o Brasil e Israel para a cooperação em ciência e tecnologia, com o Suriname em matéria de cooperação e facilitação de investimentos e com Bermudas sobre intercâmbio de informações relativas a tributos. Também foi chancelada a emenda de banimento à Convenção de Basileia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito. Os acordos seguem para o plenário do Senado. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Reforma tributária continua sendo apontada como prioritária por economistas. Especialista diz que Brasil deve fortalecer a agricultura familiar para diminuir a fome. Brasileiros alfabetizados com idade entre 18 e 70 anos devem votar. Boa noite. É sempre importante lembrar que o voto é obrigatório no Brasil para alfabetizados com idade entre 18 e 70 anos. Quem deixa de votar e não justifica está sujeito a algumas punições. Saiba mais com a repórter Noelle Nobre. Todos os brasileiros alfabetizados com idade entre 18 e 70 anos devem votar no primeiro turno das eleições marcado para 2 de outubro. No Brasil, o voto é obrigatório para pessoas dentro dessa faixa etária. Quem não votar está sujeito a punições como multa e até cancelamento do título de eleitor. Por outro lado, o voto é facultativo para quem tem 16 ou 17 anos ou mais de 70 anos de idade e também para os que não foram alfabetizados. A eleitora ou o eleitor que não votar pode justificar a ausência às urnas no próprio dia do pleito, dirigindo-se a qualquer sessão eleitoral ou por meio do aplicativo e-título. Se não for possível justificar no dia, o prazo para esclarecer a ausência é de 60 dias após as eleições pelo e-título, pelo sistema Justifica na internet ou por meio de requerimento a ser entregue em qualquer zona eleitoral. Esgotado o prazo de 60 dias, o cidadão deve regularizar as pendências no cartório eleitoral onde esteja registrado. Bruno Andrade, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, explica que quem não se justificar devidamente pode arcar com consequências. Quem não votar e não justificar dentro desse prazo de 60 dias tem algumas punições em relação a isso eleitoral. A principal delas é a falta de quitação eleitoral. Então, para você ficar quite com isso eleitoral, você vai ter que pagar uma multa por cada turno que você deixou de faltar, deixou de justificar ou de comparecer. E, além disso, você pode ter alguns impedimentos na sua vida cotidiana. Então, por exemplo, quem não está quite com isso eleitoral, quem não votou regularmente nas últimas eleições, não pode pegar empréstimos em instituições públicas, não pode se matricular em instituições de ensino. O eleitor em débito também não poderá inscrever-se em concurso público, receber salário de emprego público, participar de concorrência pública, obter passaporte ou carteira de identidade, nem praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. Quem não votar por 3 turnos consecutivos, nem justificar ou pagar a multa, terá o título eleitoral cancelado e não poderá votar. Após as eleições e cessadas as causas do cancelamento ou da suspensão, a eleitora ou o eleitor nessas condições poderá dirigir-se ao cartório eleitoral de sua inscrição para se regularizar. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. Eleições.
Apesar do voto ser facultativo para menores de 18 anos, o número de eleitores entre 16 e 18 anos aumentou 47% desde 2018. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais informações. Entre janeiro e abril deste ano, o país ganhou 2.042.817 novos eleitores entre 16 e 18 anos, um aumento de 47% em relação às eleições de 2018 e de 57% em relação a 2014. O crescimento é creditado às ações da Justiça Eleitoral, que entre 14 e 18 de março, por meio do TSE e dos 27 tribunais regionais eleitorais, promoveu a Semana do Jovem Eleitor, uma iniciativa criada em 2015. Em março, pouco mais de 520 mil jovens haviam tirado o título de eleitor. Em abril, o número quase duplicou. Mais de 990 mil jovens entraram com o pedido. Como novidade, uma resolução do TSE permitiu que jovens com 15 anos apenas tirassem o título, mas com poder de voto apenas se completassem 16 anos até o primeiro turno das eleições. As redes sociais do TSE e dos TRS procuraram se comunicar de forma direta com os jovens e contou para isso com a colaboração de diversas personalidades da internet, clubes de futebol, organizações da sociedade civil, o que foi importante para o aumento do número de eleitores, na opinião da professora de Direito Eleitoral Ana Paula Oliveira Mendes. Eu penso que essas campanhas foram essenciais para o êxito nesse aumento do número de jovens que se alistaram ao eleitor, porque os jovens consomem a internet como seu principal meio de informação. E essas campanhas ocorreram sobretudo na internet. Então o TSE conseguiu falar a linguagem do público jovem e se adaptar aos meios de comunicação por eles utilizados. Isso foi muito importante e é muito importante para uma democracia de qualidade que pressupõe o aumento de voz de todos e todas, inclusive da população mais jovem. Um dos destaques da Semana do Jovem Eleitor foi o tuitaço, realizado no dia 16 de março. Segundo dados do Twitter, foram publicados durante essa mobilização quase 7 mil tweets com incentivos à retirada do título de eleitor, que chegaram a quase 90 milhões de pessoas. Mais de 4,7 mil usuários da plataforma publicaram sobre o assunto ou compartilharam publicações de outras pessoas. No total, incluindo os brasileiros que completaram 18 anos ao longo desses 4 anos, foram registrados quase 9 milhões de pedidos de títulos de eleitor. Pouco menos da metade deles pela internet. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Segurança Pública. Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirma que o poder público precisa reagir diante do aumento dos casos de violência contra a mulher. O parlamentar defende a aprovação de projeto que proíbe a aquisição, posse ou porte de arma de fogo ao cidadão que cometa algum crime previsto na Lei Maria da Penha. Significa dizer que, havendo um flagrante de espancamento, lesão corporal grave, tortura ou tentativa de homicídio ou mesmo homicídio, imediatamente se retém a arma de fogo até decisão final. Havendo condenação, vai se decretar a perda e a proibição permanente do cidadão adquirir, possuir ou portar arma de fogo uma vez que ele incorreu em crime contra a mulher previsto na Lei Maria da Penha. No caso de ser absolvido, esta é uma hipótese que pode evidentemente ocorrer, então ser-lhe-á dado direito à devolução da arma. A proposta relatada por Fábio Trade aguarda a votação na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. De acordo com o projeto, caberá ao Departamento de Segurança Pública do Estado notificar a Polícia Federal e o Exército sobre a retenção da arma no momento da instauração do inquérito policial. Direitos Humanos. Rejane Dias, do PT do Piauí, defende a aprovação de projeto que reduz os impostos dos alimentos que compõem a cesta básica. A deputada é uma das autoras da proposta e ressalta que o objetivo é zerar as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre os produtos.
Hoje, para você ter ideia, quem ganha um salário mínimo, ele já compromete cerca de 60% do salário dele só com esses itens da cesta básica. E nós estamos vendo aí o tempo todo o aumento dos alimentos. Hoje, arroz, feijão, óleo, carne, aumentou de forma significativa. As pessoas mais vivem em situação de vulnerabilidade social já nem comem mais carne. Nós estamos vendo casos de pessoas comprando osso. Então, a fome aumentou, como nós estamos sabendo. Mais da metade hoje da população brasileira vive em insegurança alimentar. O que significa dizer isso? Que se toma café, ela não tem a garantia se vai almoçar ou se vai jantar, sendo que 33% passam fome. Rejane Dias destaca que projeto semelhante já está em vigor no Piauí e defende a necessidade da medida em âmbito nacional. A congressista lembra que, de acordo com dados da rede Pensan, mais de 125 milhões de brasileiros vivem atualmente em situação de insegurança alimentar. Agricultura. Especialista aponta o fortalecimento da agricultura familiar como uma das maneiras de enfrentar o desafio da fome no país. A repórter Carla Alessandra tem detalhes. Um dos principais desafios que deve ser enfrentado pela próxima legislatura é a implementação de políticas de fomento à agricultura familiar como forma de diminuir a insegurança alimentar que atinge atualmente 33 milhões de brasileiros. Segundo o engenheiro agrônomo e professor da Universidade de São Paulo, Sérgio Paganini, a fome está ligada às desigualdades sociais que foram agravadas pela pandemia e pelo desmonte de políticas públicas importantes para a parcela mais pobre da população. Dados do Censo Agrícola de 2017 mostram que a agricultura familiar encolheu 9,5% em 10 anos. Enquanto a agricultura familiar perdeu 2,2 milhões de trabalhadores, o agronegócio criou 702 mil novos postos de trabalho. Ainda assim, a agricultura familiar continua representando 77% dos estabelecimentos agrícolas do país, mas por serem de pequeno porte, ocupam apenas 23% da área agrícola total. A agricultura familiar é responsável pela produção de alimentos consumidos no dia a dia, representando 48% da produção de café e banana e 80% da produção de mandioca, 69% do abacaxi e 42% da produção de feijão. Para Paganini, uma forma de garantir a produção de alimento da agricultura familiar é justamente fomentar políticas de assistência técnica. Nesse cenário de desigualdades que também se reflete no setor produtivo, que a gente ofereça melhores condições para a inclusão produtiva dos pequenos agricultores, da agricultura familiar como um todo. Por isso, aquelas políticas tradicionais de apoio, como a assistência técnica principalmente, levar conhecimento e difundir tecnologias para o campo, isso é de fundamental importância. O Brasil está entre os 5 maiores produtores rurais do mundo e o agronegócio representou no ano passado 27,4% do PIB. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Está no Senado proposta que altera as regras para registro dos defensivos agrícolas no Brasil. Nery Geller, do PP de Mato Grosso, apoia o projeto e argumenta que a legislação atual é muito defasada, o que acaba atrapalhando o desenvolvimento do setor. Numa agricultura moderna que nós temos hoje, nós precisamos liberar moléculas eficientes, mais eficientes, tanto na questão da saúde, quanto na questão ambiental, quanto na questão agronômica e econômica também. Vai com isso economizar um custo de produção de mais de 80 bilhões de reais por ano e vai, mais importante que isso, vai liberar cerca de 2 mil genéricos que estão na fila há 5, 6, 8, 10 anos, para que a indústria brasileira possa produzir esses genéricos, saindo assim, inclusive, da dependência internacional. Nery Geller ressalta que 80% dos agroquímicos utilizados no Brasil vêm do mercado internacional. De acordo com o deputado, a modernização da lei vai dar mais eficiência para a produção agrícola e fortalecer a indústria nacional, impulsionando a geração de emprego e renda. A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, @Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Desenvolvimento Regional. A
Ângela Amin, do PP, defende que os estados possam abater de suas dívidas com a União os valores investidos com recursos próprios no andamento de obras de responsabilidade do governo federal. A deputada salienta que Santa Catarina, por exemplo, tem usado recursos estaduais para agilizar obras em diversas estradas federais. Eu defendi para que nós possamos fazer justiça aos estados, que esses recursos aplicados em obras ou serviços de responsabilidade da União possam ser compensados nas dívidas do Estado. Isso é justiça com o cidadão que precisa da obra, para a sua segurança, para a diminuição do número de mortes. Aqueles que trabalham possam escoar a sua produção com mais segurança e agilidade até chegar ao porto ou ao aeroporto, e nós tenhamos essa compensação diminuindo a dívida do Estado com a União. Ângela Amin avalia que a medida vai proporcionar um equilíbrio entre os estados e a União. A deputada destaca que o governo catarinense já transferiu 465 milhões de reais para que o governo federal acelerasse a execução de obras federais de infraestrutura no estado. Consumidor. Célia Studart, do PSD do Ceará, explica que o projeto de decreto legislativo é um instrumento que pode ser usado para reverter decisões do Poder Executivo que prejudiquem a população. O deputado acrescenta que apresentou proposta nesse sentido para barrar aumento na taxa extra da conta de luz determinado pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. A proposta foi protocolada no mesmo dia em que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, havia anunciado reajustes que chegavam a 64%. Então, nós tentamos impossibilitar o Poder Executivo, mais especificamente a ANEEL, nessa imposição desse reajuste acima dos valores colocados em consulta pública. Outro projeto de decreto legislativo de coautoria de Célia Studart busca sustar decisão da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que em maio autorizou o reajuste de 15,5% nos planos de saúde. O parlamentar afirma que no final do ano passado os planos já haviam sofrido reajuste de até 50% e que, com a pandemia, as operadoras aumentaram seus lucros. Não é possível permitir que, num momento como esse, de crise econômica, de grave desemprego na população mais carente, nós possamos ver reajustes absurdos, seja na energia ou seja no plano de saúde daqueles que, com muitos esforços, podem pagar um plano de saúde. Economia. A reforma tributária é apontada por economistas como fundamental para que o país tenha folga no orçamento e possa investir em infraestrutura e educação. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes. Nos próximos 4 anos, o país deverá passar por novas reformas econômicas para melhorar a sua situação fiscal. Em termos de reformas prioritárias, o consultor legislativo da Câmara dos Deputados, César Matos, aponta a tributária como uma das principais. O grande custo Brasil está no ICMS, está nessa que seria essa grande unificação ICMS, IPI, ISS, tudo COFINS, tudo dentro de um grande IVA, um grande imposto sobre o valor agregado, cobrado no destino, para evitar, essa loucura que é a guerra fiscal entre as várias unidades de federação, e você fazer, de fato, uma verdadeira devassa nas obrigações acessórias, que geram uma burocracia imensa, principalmente quando o produto vai cruzar a fronteira de Estado, que é completamente injustificável numa nação como o Brasil. Já a professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni, destaca a importância de tributar melhor a renda. Então, o Brasil é um país que, no comparativo internacional, tributa menos a renda, tributa menos a herança, tributa ou não tributa os dividendos. Então, nós tributamos muito o consumo final. E esse é um tributo muito desigual, porque o tributo embutido no quilo do arroz é o mesmo para quem ganha R$1.000 no mês e para quem ganha 50 mil no mês. Pelo lado das despesas, o professor de Economia da Universidade de Brasília, Roberto Ellery, acredita que o Executivo e o Legislativo terão que entrar em um acordo sobre o orçamento, porque os recursos são escassos, muitas demandas vão aparecer e os esforços terão que estar concentrados em objetivos de médio e longo prazos. Segundo ele, as emendas parlamentares diluíram o poder das políticas públicas. Você dissolve, o poder da União de dar o rumo da política pública. Então, o presidente que foi eleito ou reeleito vai ter que escolher prioridades,
mas a exercer essa prioridade vai ser um tanto quanto complicado, porque o orçamento já está muito particionado, já está muito quebrado. Então, como que ele vai fazer isso é um desafio político. Uma política pública prioritária, segundo os economistas, é a educação, vista como um investimento no futuro do país. César Matos cita o déficit causado pela pandemia. Nós perdemos aqui uma geração, 2 anos de crianças, quer dizer, que vão ter muita dificuldade, principalmente das escolas públicas, de retornar. Escolas privadas e públicas, mas especialmente, isso é uma tragédia. E aí você tem que fazer um plano também especial para esse grupo, porque, na verdade, o que é do capital humano é que dá também sustentação, quer dizer, não apenas com objetivos de redução de pobreza, mas também de você ter uma base de capital humano mínima para você retomar o crescimento econômico. O economista Mário Teodoro afirma que os novos investimentos em educação devem mirar uma maior equidade no preparo dos estudantes. Essa educação, ela tem que ter, sim, investimentos, mas ela tem que ter uma reorientação no sentido de deixar de ser um motor de produção de desigualdade para ser um motor de equalização. Em relação à infraestrutura, César Matos avalia que o programa atual de concessões e parcerias com a iniciativa privada está no rumo certo. Já Mário Teodoro destaca a necessidade de usar os bancos federais para promover o desenvolvimento econômico. A agenda ambiental também foi lembrada nas entrevistas como um potencial trunfo do país na cena internacional, se for bem gerida. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.